ele escreveu provadamente 3 epístolas. Portanto, é o escritor com maior número de livros na Bíblia. Depois dele vem João. João também escreveu 5 livros. Ele escreveu o Apocalipse, o Evangelho e 3 epístolas. Mas o Paulo é o mais prolífero de todos os escritores do Novo Testamento. Romanos é uma das suas epístolas. A primeira foi Tessalonicense, depois ele escreveu Gálatas, depois Coríntios e finalmente ele escreveu Romanos. Romanos foi escrito de Corinto, da viagem missionária, segunda viagem missionária que ele fez, ele escreveu Romanos. E Romanos é a epístola teológica mais importante de Paulo, porque ele escreveu para Roma. E por que ele escreveu esta carta? Qual foi o seu propósito fundamental? Ele queria ir a Roma, e então ele pega e escreve Romanos para preparar a igreja, falar à igreja da sua vontade de ir lá e prepará-la para recebê-lo também. Ele estava contando há muitos anos de ir a Roma, que ele não conhecia. Agora, como é que surgiu esta igreja de Roma? Quem foi o fundador desta igreja? Paulo não foi? Também não foi Pedro. É improvável. Não se prova que Pedro esteve em Roma. A estada de Pedro em Roma é uma invenção romana. Não é para justificar a igreja romana. Mas a igreja romana não foi organizada por Pedro. Pedro nunca organizou, não foi o fundamento da igreja como a igreja romana ensina, não é? Então, irmãos, Paulo está preparando a igreja para recebê-lo lá, porque era a igreja do império e ele queria conhecer Roma. Mas ele ia fazer de Roma um trampolim, porque o sonho dele era ir para a Espanha, chegar à Espanha, que era os confins do Império Romano. Então, o sonho dele era chegar lá, mas ele não chegou a ir à Espanha. Mas ele já tem lá uma igreja grande que provavelmente foi fundada pelos que estavam em Jerusalém no Pentecostes, no último Pentecostes que desceu o Espírito Santo, ou no primeiro Pentecostes da descida do Espírito Santo. Esses crentes que estavam lá e assistiram o avivamento, voltaram para Roma e provavelmente estes foram os fundadores da igreja. E Roma surgiu como uma igreja muito forte, porque era a capital do império, né? A igreja da capital do império. Então Paulo esteve em Roma, ele chegou, ficou lá, depois foi preso para Roma. Lá daquela prisão ele escreveu várias cartas. Mas então, de que trata Romanos? Escrita no ano de 56. Paulo escreveu Romanos no ano de 56. E de que trata de fato esta epístola? É interessante isso, irmãos, nós prestarmos atenção. Vamos ler no capítulo 1 agora de Romanos, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 1 de Romanos. E vamos ler inicialmente do verso 1 até o verso de número 17. Vamos ler Romanos 1, de 1 a 17. Cada um crente vai ler um versículo bem alto, tá certo? Eu começo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora
prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Pode ler verso 3. Quatro. Você leu 3, minha filha? Quem leu 4 aí? Marlene. Leu 5, minha filha. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome. 6. 7. Oito. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. 9. Porque Deus aqueceu em meu espírito no Evangelho do seu Filho, em minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. 10. Todas as minhas orações, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. 11. Queridos, estamos lendo em Romanos 1, agora o verso 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela ação mútua, tanto vossa como minha. 13. Eu quero também ignorar muitas vezes, por convite que hoje, mas saciado de impedir, sabe também, de muitos de nós, como também ele 14. Pois seu devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. 15. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós, outros irmãos. Muito bem. Agora todos peguem as suas Bíblias. Vamos ler juntos os versos 16 e 17. Muito bem, vamos lá? 1, 2 e... Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito bem. Olha, estes 2 versos constituem o coração da Epístola de Romanos, certo? Paulo fala do seu apostolado. Como Paulo se tornou apóstolo? Ele diz que ele é servo de Jesus Cristo e foi chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Mas quem separou Paulo para esse ministério? Quem foi? Ele diz que ele foi separado pelo próprio Senhor Jesus. E foi mesmo. Foi Jesus que o separou. Onde aconteceu e como aconteceu a conversão de Paulo? Vocês se lembram? Ele estava a caminho de Damasco, né? Vocês já viram aquele cântico?
na estrada de Damasco, onde Paulo viajava, em busca daqueles crentes que a Jesus anunciava. Mas eis que de repente uma voz do céu se ouviu. Não, e uma voz que lhe dizia: eu sou Jesus que lhe quero bem. Então Paulo se converteu na estrada de Damasco quando ia prender cristãos. Ele estava com autorização do sumo sacerdote. Paulo era fariseu, ele era novo ainda. Ele havia se levantado contra o cristianismo contra o caminho, não é? Contra o Senhor Jesus, com todas as suas forças. Qual foi o seu primeiro prisioneiro? Vocês sabem? Quem foi o primeiro prisioneiro de Paulo? Como incrédulo, como fariseu? Foi o Estevão. Ele, na morte de Estevão, ele comandou o apedrejamento. Sempre que se apedrejava alguém, assim como Estevão, gente especial, a roupa era colocada aos pés da autoridade, da maior autoridade que estava lá. E as roupas deles, as capas, foram colocadas aos pés de Paulo. Estevão foi apedrejado por Paulo até a morte. Mas isto nunca mais saiu da mente dele. Aquilo marcou a vida de Paulo para sempre. E parece que Paulo, pessoalmente, nunca se perdoou pela morte de Estevão. Certo? Estevão era quem? Foi quem? O primeiro mártir do cristianismo. O primeiro a ser apedrejado por Jesus. Ele era um judeu, se tornou um cristão, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de boas obras, mas ele não era só isso, não. O Estevão era profundo conhecedor da palavra de Deus, da história do seu povo. No seu julgamento, ele fez uma exposição da história do seu povo, um resumo. Em poucos minutos ele resumiu toda a história do seu povo, contando os principais eventos com muito poder. Estevão foi um homem impressionante. Ele viveu para Jesus, mas morreu como Jesus. E na hora da sua morte, antes do apedrejamento, quando começaram o apedrejamento, ele perdoou todos os seus algozes. E com as mesmas palavras de Jesus. Ô Maurício, vem cá, Maurício, eu pedi uma coisa a você. Vai lá embaixo e pega com a Neuza o presente do Bruno. Já lá com ela. Então, meus amados, o Estevão foi um homem tremendo, cheio de fé, cheio de boas obras. E quando ele morria, os que estavam presentes viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Morreu tranquilo, apedrejado. Ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo e Paulo comandou esta morte. E então aí, dali para frente, o seu ministério foi autorizado para prender. Seu ministério era prender todos os cristãos, que ainda não eram conhecidos como cristãos. Eram os do caminho, ou os nazarenos. E ele, então, foi para Damasco quando se converteu. Quem era Paulo? Paulo era judeu de judeu. Ele nasceu de judeu. Ele
foi formado por Gamaliel e se tornou um fariseu de muita importância. Ele era um fariseu perfeito. A gente fala de fariseu, que fulano é fariseu, né? Mas vocês sabem que os fariseus, eles foram responsáveis pela preservação da lei, né? Você tem dois partidos muito associados no Novo Testamento, duas seitas, que é a dos fariseus e a dos saduceus. Qual a diferença entre saduceu e fariseu? Aí disse o professor Baiano para o aluno dele: é que os fariseus viviam farejando Jesus, e os saduceus queriam seduzir Jesus, né? Queriam seduzir Jesus. Então, mas os saduceus eram diferentes dos fariseus. Os saduceus era uma seita constituída de nobres. Os principais judeus, os mais ricos todos, eram fariseus. Mas os fariseus não criam na ressurreição, não criam nos profetas, na inspiração dos profetas, não cria, eles só tinham Pentateuco, mas eles não criam na ressurreição dos mortos, eles não criam em espírito, e eles negavam até a existência de Deus. Fariseu não era, mas a grande soma dos sumos sacerdotes eram fariseus. Era uma das seitas principais, mas a seita que preservou o judaísmo mesmo, com alguns excessos, foi a seita dos fariseus. Depois surgiram os herodianos, aí mais tarde vieram outros grupos, mas esses grupos eram os fundamentais. Mas Paulo era fariseu, e era muito vivo Paulo, era um argumentador tremendo, ele era um apologeta, e um teólogo profundo. É interessante que, numa das vezes que ele foi preso, estava uma discussão no auditório, e Paulo fez uma coisa: quando ele viu que os fariseus estavam e os saduceus, sabe o que ele fez? Ele jogou um contra o outro e ficou fora da discussão, e eles lá se matando. Ele era um sábio expositor da palavra de Deus. Agora, irmãos, atenção, as cartas às igrejas de Tessalônica, Galácia, Corinto, Roma, estas cartas foram escritas durante o trabalho missionário. As de Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, Tito e Timóteo, as duas de Timóteo e a de Tito, foram escritas da prisão. Então agora, Paulo nasceu onde? Era um judeu nascido em Tarso. Ele era um judeu nascido em Tarso, com o nome de quê? Como era o nome dele? O nome Saulo, que é o nome grego para Saul, não é? Então ele era um mestre. Saulo, nascido em Tarso. E depois, quando entrou no ministério, teve o nome mudado para Paulo, porque era um nome romano, Saulo. Paulo, então, irmãos, se converteu na estrada de Damasco. Depois ele passou 3 anos na Arábia, se retirou para se preparar para o seu ministério. Ele permaneceu mais 3 anos em Tarso, e aí foi para Antioquia quando foi lançado na obra missionária. Foi de Antioquia que ele começou o seu primeiro trabalho missionário. Ele foi enviado. Eles estavam orando e o Espírito Santo mandou separar Saulo e Barnabé para a obra missionária. E eles dois foram. Então Saulo começou o seu trabalho de estruturação do cristianismo. E ele afirma que ele foi chamado para o apostolado não por homem. Ele não foi constituído apóstolo por homem, mas por Deus mesmo, por Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, na introdução da sua carta,
Vamos ampliar a nossa visão agora. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele foi especificamente separado para o Evangelho de Deus. Quando ele se converteu na estrada de Damasco, o Senhor Jesus Cristo falou para ele que ele seria enviado a reis, aos gentios e a reis. Ele seria um apóstolo que constituiria a igreja no Império Romano, não é? Sábio, instruído na palavra de Deus, instruído como fariseu, instruído por Gamaliel. Agora ele é chamado para ser o apóstolo aos gentios. E ele tem a visão perfeita do Evangelho. Ele diz: separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus. O que é Evangelho? Boas novas. Evangelho é boas novas. Está no Velho Testamento. Nós temos boas novas no Velho Testamento. Muita gente pensa que as palavras graça, as palavras verdade, são palavras neotestamentárias, mas não são, não. Por exemplo, graça e verdade juntas aparecem 20 vezes no Antigo Testamento. Contudo, elas não são traduzidas assim. Aí nós pensamos, quando o João, citando o Velho Testamento, diz que a graça e a verdade vieram para Jesus, a lei por Moisés e a graça e a verdade por Jesus. Nós pensamos que a graça e a verdade começaram a existir no Novo Testamento, mas não. Graça está lá com Noé. E a graça corre a Bíblia como verdade. Só que tem uma coisa, que graça e verdade não são sinônimos não, hein, irmão? Aliás, são duas palavrinhas que não combinam. Por quê? Porque graça é uma coisa e fé é outra. Vamos ilustrar isso? Bem, você vai lá no Extra e compra 1 quilo de bacalhau do Porto. Você pede 1 quilo. Aí você fica olhando, o camarada vai lá na balança e pesa 1,2 kg. Certo? Ali pesa 1,2 kg e cobra só 1 quilo. Isso é o quê? É roubo do empregado da empresa, mas é graça para você. O empregado foi gracioso com você. Ele deu 200 gramas de excesso. Porque a verdade exige que o empregado pese 1.000 gramas por 1 quilo. Se você vir o camarada pesando 1 quilo, 1.100 gramas por 1 quilo, ele não está sendo verdadeiro. A balança dele, ou pesando a menos, ou pesando a mais, é mentirosa. Mas ele só cobra 1 quilo. Quando ele dá 1.200 gramas por 1 quilo, ele está sendo gracioso. Mas segundo a verdade, ele está errado. Certo? Por quê? Porque a verdade exige tudo exato. 1 quilo é 1 quilo e não tem alternativa. Então, vamos trazer isso para o ambiente, para o contexto de salvação. De acordo com a verdade, o que você merece, Júnior? O que eu mereço? Para lá um pouquinho do inferno. Por causa do pecado, a verdade exige morte para o pecador. Isso é verdade. Agora, Bruno diz que Jesus, a lei veio por Moisés. Não é dizer que a lei é ruim, não, gente. A lei é boa. A lei veio por Moisés. Mas a graça e a verdade, elas foram casadas na pessoa do Messias. Ele é gracioso e ele é verdadeiro. E ao mesmo tempo que ele pode ser verdade, ele é graça. Ele pode redimir o pecador. Por quê? Porque graça e verdade estão somadas e entrelaçadas nele.
Ele revelou isso na pessoa dele. Ele é o Deus gracioso. E se vocês querem ver o Deus gracioso, olhem para Jesus. É em Jesus que você pode contemplar todo o poder gracioso e transformador de Deus. Na graça, a graça coopera para que você seja perdoado, para que você seja semelhante a Deus, porque ela resolve o seu problema de pecado. Jesus resolve definitivamente o problema do pecado, não é? Agora, irmãos, Paulo, ele diz por intermédio, vamos continuar lendo. E foi designado, vamos voltar mais, 3, verso 3, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Jesus segundo a carne é da descendência de Davi, que é descendente de Abraão, certo? Então ele tem raízes em Abraão, ele tem raízes em Davi. Então nós temos uma promessa sobre Jesus feita a Abraão. Qual foi a promessa sobre Jesus feita a Abraão? Que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E as famílias da terra podem ser abençoadas através do Messias. O Messias pode cobrir de graça e de perdão todas as famílias da terra. E é Jesus, o filho de Abraão, que vai tornar esta verdade universal. Muito bem. Agora, e em Davi, há uma promessa, há uma aliança com Davi, na qual Deus se encarrega, Deus toma sobre si o compromisso de fazer de um dos filhos de Davi um rei eterno, um que reinará para sempre. E ele faz uma promessa a Davi, que dele nasceria um rei que reinaria para sempre. Então Jesus está ligado a Salomão, a Abraão, e está ligado a Davi. E aí Paulo vem e diz assim, ele segundo a carne é descendente de Davi. É por isso, irmãos, que nós temos genealogia no Novo Testamento. Nós temos lá no Antigo Testamento, e depois nós temos em Gênesis, e temos em Mateus, e em quem mais? Nós temos 2 evangelhos que têm genealogia. É Mateus e um doce para quem souber. Mateus e Lucas, irmãos. São os 2 que têm genealogia. Marcos não tem, João não tem. O João não quer provar que Jesus nasceu de Davi, ele não prova nada disso. E nem Marcos também. Mas é Lucas. Lucas precisa de ter isso, para mostrar quem é Jesus para os gentios, para os romanos, para os gregos. Marcos não tem, porque ele não precisa de provar para romano que Jesus é o Filho de Deus. É interessante isso. Ele não precisa nem provar que ele é filho de Abraão, que, olha, romano não está interessado nisso. Não interessa quem é filho de quem, não. O César pode ser César, desde que seja um soldado que se torne um general, que se torne um vitorioso, ele pode ser guindado ao reino. Não há essa preocupação de genealogia. Mas já Lucas e Mateus têm preocupação para provar as raízes de Jesus. Está vendo? Então, eles 2 trabalham nisso. Agora, para o judeu, por causa das promessas e por causa das profecias, é necessário que seja provado quem é Jesus na genealogia. Por isso que nós temos genealogia. E Paulo diz, ele é descendente de Davi. Podemos provar que Jesus é descendente de Davi. Aliás, precisamos de provar isso, porque tem uma promessa com Davi, da qual Jesus faz parte. Mas ele é primeiro e acima de tudo filho de quem? Hein, gente? Vocês gostam? Vocês são muito reverentes. Estão com medo de falar?
Mas de fato Jesus é filho de quem? De Deus. É filho de Deus por toda a eternidade. Então está aí. Agora ele diz, então Jesus é filho de Davi segundo a carne, mas no fundo, do fundo, ele é o filho de Deus, que teve que nascer da descendência de Davi. Por isso vem se provando descendência de Davi. Agora, irmãos, ele diz, eu sou apóstolo porque fui chamado para anunciar o evangelho de Deus aos gentios. Jesus foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito, de que diz? De santidade, pela ressurreição dos mortos. O único que ressuscitou dos mortos para sempre, amém, e com um corpo para os céus, foi Jesus, porque ele é o Filho de Deus. A ressurreição revela que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi o único que ressuscitou dos mortos. Para sempre. Houve ressurreição? Houve. Mas de quê? Na carne. Quem ressuscitou? Lázaro. Voltou a morrer. O filho da viúva. Voltou a morrer. Todos que ressuscitaram, exceto Jesus, voltaram a morrer. Jesus não morre para sempre. Foi designado Filho de Deus. Pelo Espírito. Vamos voltar a ler esse verso. Vamos lá. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Abraão, e foi designado, revelado, Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, verso 4, né, irmão Abner? Segundo o Espírito de Santidade, foi designado Filho de Deus pela sua ressurreição. Como é que nós sabemos que Jesus é Filho de Deus? Pela ressurreição. Foi na ressurreição que Jesus é revelado como Filho de Deus. Porque havia uma promessa de que o Filho de Deus ressuscitaria dos mortos. E isso Pedro toma lá no dia de Pentecostes, quando ele prega o seu sermão e fala. Certo? Como nós sabemos que Jesus é Filho de Deus? Pela ressurreição dos mortos. Por isso a ressurreição é o fator determinante do Evangelho, irmãos. Tanto quanto o nascimento virginal. Precisamos da ressurreição. E a ressurreição não foi em espírito não, gente. Foi corpo mesmo. Colocaram o corpo de Jesus no túmulo. Mas o corpo não ficou lá. Por quê? Porque ressuscitou. A ciência faz tudo para encontrar a ossada de Jesus, mas não vai achar. Por quê? Porque a ressurreição está atrelada à eterna filiação de Jesus a Deus. Ele é o Filho de Deus pela ressurreição. Sabemos que aquele que ressuscitou é o Filho de Deus. Agora, queridos, muito bem, nós temos aí, continuando aqui, declarado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, embora Jesus tenha sido eternamente Filho de Deus, em seu novo papel, como papel de Deus homem, ele claramente foi designado Filho de Deus pela sua ressurreição. Foi na ressurreição que ele revela a sua filiação de Deus. A morte não pôde detê-lo.
Agora o apóstolo Paulo diz uma coisa aqui, que eu quero que vocês gravem. Por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados, prestem atenção agora, chamados para ser de santos, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Senhor, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Paulo, lá no princípio, ele diz que crentes são separados para o Evangelho. Agora ele vem e diz uma coisa, que crente é chamado para quê? Hein? Você é chamado para quê? Ser santo. A senhora é chamada para quê? Para ser santo. Nisso está o significado da nossa vida. Nós não somos chamados para continuarmos o mesmo para sempre. Somos chamados para sermos santos. E o que é um santo? Separado. Separado para quê? Vamos atrelar agora o nosso chamamento a Jesus, a Deus, por Deus, em Jesus. Somos chamados para alguma coisa. Chamados para sermos santos, separados. Perguntinha. Adriano, você é santo, meu filho? Tem certeza, Adriano? Adriano. Quantos santos eu tenho aqui? Quantos santos eu tenho? Nós temos alguns que não são santos ainda. Jonas, você ainda não está nessa da santidade não, Jonas? Está fora da santidade? Pastor, não sou nenhum santinho não, né? Mas é chamado para ser santo. Santo quer dizer separado. Você é separado para Cristo? Você tem certeza disso? Então você é chamado santo. São Bruno, Santa Maria Heloísa, São Júnior, São Jonas que engoliu a baleia. São Joaquim, São Francisco. São Francisco, né? Sabe que no Ceará tem uma igreja, São Francisco. E você foi chamado, sabe? Não, em que eu fui. Por causa da igreja? Por causa da minha mãe botou esse nome, por causa do santo. São Francisco. E eu sou chamado de José por causa do São José. Sabe que o meu nome já estava escolhido para ser Juarez. Clemito, eu ia ser Juarez. Já me pensou o cara de Juarez? Mas o meu primo nasceu primeiro do que eu. Puseram o nome num infeliz de Juarez. E eu sobrei porque eu nasci 5 minutos depois dele. Aí não quiseram que passe 2 Juarez. Foram lá na folhinha. Essa folhinha de bloco, né? Lembra, irmão? Que a gente destaca. E eu nasci de 19 para 20. Eles pegaram e me atrasaram. A folhinha estava 19, vi lá São José. E me puseram o nome de José. Por acaso. Eu sou José por acaso. Por escolha de última hora. Mas não sou destinado a ser Zé. Esse não era o meu destino, mas sou Zé. A descoberta mais triste do Davi foi o dia que ele descobriu que eu era José Vilaça da Silva. O Davi disse, puxa vida, um homem tão simpático com um nome tão feio. Você já pensou que eu chamo o Davi de José Davi? Hein? Eu ia entrar no cano. Hein?
José Júnior, tadinho do menino. Então, irmão, mas este é o problema. Agora, santo, este é o nosso destino, irmãos, é sermos santos. Aliás, tudo que Deus quer ver em nós é vivendo vida de santidade. Porque pertencemos a Deus. Como Deus é santo, nós devemos ser santos em toda a nossa forma de viver. Devemos tratar os outros com santidade, devemos tratar a esposa com santidade, o marido com santidade, não é? Devemos tratar os nossos filhos com santidade, tratar daqueles que nos empregam com santidade, com respeito, com dignidade. Deus quer isso de nós, seu Elias, que sejamos santos. E como o mundo precisa de santos, de gente que assuma postura no meio social. Esse é o evangelho que Paulo prega, é o evangelho de santidade. Agora, meus amados irmãos, mas vamos ver uma coisa mais séria agora. Teologia de Romanos. Segundo a visão de Paulo, vamos agora dar um pulinho, vamos lá para aquele que é o tema central, versos 16 e 17. Paulo faz uma declaração aí. E aí ele introduz a questão da justificação pela fé em Cristo Jesus. Ele diz: pois não me envergonho do evangelho, das boas novas de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também de grego. Evangelho é poder de Deus, por isso que eu não me envergonho. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Como os homens poderão ser salvos? Pelo Evangelho. Não há outro caminho de salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Por que primeiro do judeu? E não do grego? É que o judeu tem mais privilégio? Não, é porque o judeu recebeu os oráculos de Deus. E ele tem consciência disto. Então, o evangelho deveria ser assim, alcançar primeiro o judeu, para depois sair para o mundo, mas não foi assim. Então, o judeu só é salvo pelo evangelho, e o gentio só é salvo por evangelho, e ninguém entra no céu por nada mais. Religião não leva você para os céus. Você pode ser católico, apostólico romano, você pode ser manancial da vida da gema, você pode ser assembleiano da gema, você pode ser pentecostal, carismático, trirismático, o que você quiser, mariólatra, pedrota, paulota, você pode ser o que quiser, Padre Cícero, mas isso não leva você para o céu. Espiritismo, boas obras. Tem gente aí se cascando, se rachando de fazer boas obras para ir para o céu. Não vai não. Hein? Rosa Cruz. Cruz Credo. Você pode ser o que for. Budista, shintoísta, confucionista, taoísta, muçulmano. Não vai para o céu. Diz que um camarada ouviu uma pregação e ele ficou muito impressionado. A primeira vez que ouviu o evangelho. E então, ele ficou muito impressionado. Foi dormir e sonhou. Ele sonhou que foi aos céus. Não, primeiro ele foi ao inferno. Chegou lá na porta do inferno, veio o porteiro falar com ele e disse assim: aí dentro tem batista? Tem. Tem espírita? Tem católico? Tem. E tem da manancial? Já chegaram alguns aqui. Tem assembleiano? Tem. Tem pentecostal? Tem. Sabatista? Espírita? Shintoísta? Taoísta? Meu amigo, todo religioso está aí, e tem tudo aqui, no inferno tem tudo isso. Ele disse: está danado.
Aí ele, no mesmo sonho, ele vai ao céu. Chega na porta, perguntou ao porteiro, que não era Pedro, hein? Escuta, aí tem católico? Não tem. Tem batista? Não tem. Tem assembleiano? Não tem. Tem adventista? Não tem. Tem adventista da promessa? Também. Não conhecemos essa gente aqui, não. Os batistas pensam muito que eles estão sozinhos. E batista? Não tem nenhum. Presbiteriano? Não tem. Metodista? Meu amigo, olha, não tem nada disso aqui. Ele disse, afinal, não tem ninguém aí? Ele disse, tem. Quem? Meu amigo, aqui estão somente aqueles que lavaram as suas roupas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Só estes, ninguém mais. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Agora diz, ó, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu fui chamado para proclamar o Evangelho. Porque eu fui salvo, Paulo, eu, ordinário, assassino, cruel, perseguidor da igreja de Deus, eu fui salvo pelo Evangelho. Eu fui salvo pelas boas novas de Deus. Quando ouvi o Senhor Jesus na estrada de Damasco, eu o aceitei. Por isso eu fui transformado. Eu fui justificado pela minha fé em Cristo Jesus. É no Evangelho que a justiça de Deus se revela. E vocês sabem que foi isso que trouxe a reforma. Foi esse aqui. O dia que Lutero descobriu lá em Romanos, esse verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aí Lutero deu a luz, né? A luz brilhou e ele descobriu a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele começou o seu trabalho da reforma protestante do século XVI. Só baseado neste verso. E para Lutero é Romanos e nada mais. É a epístola essencial para ele. Agora, Paulo diz, olha, isso é para judeu e para gentio. O Evangelho cobre todas as necessidades do homem. Necessidade de salvação. O Evangelho é o centro. Isto é Evangelho do propósito de Deus. É por isso que o hino do cantor cristão diz assim: nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Não há jeito. É só Jesus. Cristo é suficiente. E isto é Evangelho. Evangelho se confunde com uma pessoa, e uma pessoa se confunde com o Evangelho. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se não tem Jesus, não tem nada. Está zerado em termos de salvação. E graças a Deus. Como é que a gente é salvo? Hein? Aí chega lá, a dona Emília vai visitar a colega dela lá de 50 anos que está morrendo, mas na última hora, irmã Emília, ela descobriu que não é salva. Aí a dona Emília chega para visitá-la e ela pergunta para a senhora: dona Emília, como é que eu vou entrar no céu? O que a senhora vai dizer para ela? Crê no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mais nada. O pastor foi visitar um homem, uma senhora bem velhinha que estava morrendo. Estava lá angustiada. Aí o pastor foi chamado, chegou lá, sentou na cabeceira dela e perguntou: qual o seu problema? Ela disse: pastor,
Eu quero ser salva. A gente só quer ser salvo? Quero. Tem certeza que tem? Então ouça bem. Abra o seu coração para Jesus. Crê nele de todo o seu coração agora e a senhora será salva. E ela diz, pastor, mas o quê? Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Pastor, mas eu tenho que fazer mais o quê? Ele diz, sou velha infeliz. Você está aí numa cama que não pode nem mexer mais. E você ainda quer fazer alguma coisa para a sua salvação? Se Jesus já fez tudo, a senhora precisa confiar em Jesus. Para com isso. A senhora não quer ser salva? Quer? Então crê em Jesus. Mas o que ele diz? Mais nada! A senhora não pode fazer mais nada. Ou a senhora crê ou vai para o inferno agora. Vai dizer assim, então pastor, me ajuda a crer. Então creia. É sempre assim. Nós queremos sempre fazer alguma coisa. Aí vai alguém lá e diz para você, Júnior, é Jesus. Mas o quê? O que você pode fazer? O que alguém pode fazer para a sua salvação? Você está falido, perdido, administrado pelo pecado, condenado à morte. Tem como senhor o diabo, porque a palavra de Deus diz claramente. Você quer ver isso na palavra? Vamos para lá. Abra lá em Efésios 2, para você ver uma coisa. Olha lá. Efésios 2, o apóstolo Paulo diz lá no princípiozinho assim. Olha lá. Ouçam bem, abram para vocês verem. Ele diz a partir do verso 1. Isto é, Deus vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Qual é a situação de todos nós? Mortos em delito e pecado. Quem está morto pode fazer alguma coisa? É esta a situação do homem diante de Deus, morto diante de Deus em pecado. Não podemos fazer nada. Não tentemos fazer nada porque não temos nenhum recurso para nos aproximar de Deus, senão que Deus providenciou. Ele diz, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é este príncipe? Satanás, o diabo. Ele diz, olha, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, você segue o curso do mundo que é pecaminoso, você está administrado pelo príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo atua em todo filho de desobediência e não há ninguém que nasceu aqui na terra que não seja filho de desobediência, com exceção do Senhor Jesus Cristo e Adão. Todos nós somos filhos da desobediência, antes de Jesus somos filhos da desobediência, só depois de Jesus é que a nossa história muda. E ele diz agora, entre os quais também todos nós outrora andávamos, segundo a inclinação as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Agora, atenção, Paulo se inclui aqui. Essa é uma palavra inclusiva. Ele diz, todos nós, eu estava lá também. Eu estava administrado pelo diabo, matando crentes, fazendo a vontade do diabo. E aí? Agora vem Paulo e diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, esta palavra misericórdia aqui é graça,
em graça, por causa do grande amor com que nos amou. Diz assim, glória a Deus. Estou coberto pelo amor de Deus. Isso é verdade? Por isso a sua vida não pode ser a mesma. Enquanto você está administrado por um vício, por uma língua comprida, uma língua grande, ferina, você ainda está fora do projeto de Deus. Aí ele diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Agora, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Deus resolveu este assunto. Pequei contra Deus, mas a solução está na mão dele. Mas ele mandou a solução. Ele mandou graça. Nós tivemos um homem na terra que se chamou graça. Graça superabundante. Verdade superabundante. Somando tudo, ele se tornou o nosso gracioso Salvador. Glória a Deus. Agora, e você está aí, rezando para um ídolo, fazendo novenas, e espera entrar no céu. Não vai entrar. Absoluta. Você está chamando os pobres para comer na sua casa, para entrar no céu. Está estragando a sua comida. Porque isso não tem nenhum propósito, não encher barriga dos famintos. Aleluia, que é um bom propósito. Mas que não leva você para o céu. E nem melhora. Alguns estão tentando, minha irmã, melhorar a sua salvação fazendo o bem. Mas salvação não pode ser melhorada. Hein, Maria Luísa? Na verdade, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho é que é poder de Deus. Salvação não pode ser melhorada. Você não pode ser mais salvo hoje do que ontem. Você foi salvo ontem, está salvo. Você não pode acrescer alguma coisa. Se você está pensando que as suas boas obras vão aperfeiçoar a sua salvação, você está com a teologia errada. Pastor, Ei. você foi salvo ontem, está salvo. Salvo. Se você se desviar dos caminhos do Senhor, perde a sua salvação. Não, deixa eu dizer para você. Você é salvo para quê? Para seguir o caminho do Senhor. Maria Luísa, você não conhece ninguém salvo que não esteja no caminho da salvação. O João disse assim, eles, na igreja lá de Éfeso, estava um problema, e chegou aos pés do apóstolo João. A questão era, aqueles que estavam na igreja, mas voltaram para o mundo, qual a situação deles? Salvos ou perdidos? João disse assim, não se preocupe não. Saíram de nós porque não eram nossos. Se você deixa o caminho da salvação, é porque você nunca esteve nele. Você pensou, mas não estava. Porque o salvo, qual é o destino dele? Produzir fruto de salvação, gente. Você não pode ser salvo e produzir fruto para o inferno, Júnior. A Bíblia não tem essa perspectiva, essa possibilidade, não. Agora, interessante. Você é salvo pela graça. E Paulo deixa claro, não pelas obras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aquela fé que você exerceu para a salvação, você tem que exercer sempre. Certo? E você tem que caminhar como salvo. Por isso que a Bíblia dá recursos para a gente. É o que Paulo vai explicar. Paulo trabalha com todos os fatores na Epístola de Romanos. Por exemplo, ele trata do fator garantia. Qual é a garantia que nós temos? Espírito Santo.
Quando você é salvo, você é selado com o Espírito Santo. No dia da sua salvação, você recebe um selo, o Espírito Santo. Você está selado e destinado. Deus salva você e te destina, sela você e te destina ao céu. Você nunca vai errar o caminho. Se você foi salvo uma vez, você recebeu o selo. E você é destinado. Mas agora, para que nós somos salvos? Esse mesmo verso que diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, ele diz agora, vejam bem, esse mesmo capítulo de Efésios 2, olha lá. A salvação é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Agora diz ele no verso 10, pois somos feitura dele. Feitura de quem? De Deus. Agora vem o complemento. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gente, Deus não salva profanos e deixa os profanos. A salvação envolve o quê? O surgimento de uma nova criatura criada em Cristo para as boas obras. Olha, se você é crente e acha que só pode fazer o bem sobrenaturalmente, é errado. Porque você é crente para fazer o bem. Você é feitura de Deus criada em Cristo para as boas obras. Irmãos, o nosso destino é fazer boas obras. Mas você pensa que boa obra, Ezequias, é dar prato de comida para os outros. Não é isso. É ir lá comprar remédio para a mulher que está doente porque é pobre. É isto. É dar roupa, é dar comida, é se dar aos outros. E isso é boa obra. Mas